nossa esperança obscurece um pouco a nossa visão crítica da realidade e, por um lado, pode abrir caminho para que a gente acabe tendo uma posição otimista quando não é para ser otimista, mas o contrário também é verdadeiro. A gente muitas vezes pode ter uma visão pessimista, né? E claro que o futuro pode ser melhor do que o presente. Eu acho que tudo leva a um futuro melhor do que o presente. Não acho que o Bolsonaro vai continuar aí, e com Lula à frente do governo, sem dúvida, há esperança de um futuro melhor. As condições não serão favoráveis no primeiro momento, mas temos alternativas, sim. E eu também reconheço que, se por um lado houve uma grande onda internacional a partir, especialmente de 2016, de viés reacionário, né, que levou ao poder inúmeros líderes com tendências autocráticas, entre eles o Bolsonaro, talvez o mais caricato de todos eles, mas, por outro lado, a reação já começou a acontecer também em âmbito internacional. A gente vê não apenas com a derrota de Donald Trump nos Estados Unidos, com a derrota de Le Pen na França, né, mas com a diminuição do potencial de apoio à extrema-direita no Reino Unido, né, com a reação que vem acontecendo em vários países do leste europeu e nos países nórdicos, né, e aqui na América Latina não vem sendo diferente. Né. O caso da Colômbia, que nunca teve um governo de esquerda, né, agora com Petro, é realmente algo novo. No caso da Bolívia, a Bolívia viveu um golpe militar tradicional, diferente do golpe no Paraguai, no Brasil e em Honduras, que era um golpe característico da guerra híbrida. Na Bolívia foi um golpe militar típico, com a tonalidade do fascismo. Agora, a reação veio ao galope. O MAS, que é o partido do Evo Morales, conquistou pela primeira vez na história a maioria ampla no parlamento e a presidência da República. Quer dizer, a reação foi enorme e a Áñez, que é a golpista de plantão, está presa e humilhada. E os militares, senhores generais que deram amparo ao golpe, também estão presos, os que não foram para o exílio patrocinados pelos Estados Unidos, não é? Por isso que eu tenho esperança, e eu acho que o Bolsonaro não sustenta golpe aqui. Os militares não vão estar dispostos a uma reação possível de irem para a cadeia daqui a 6 meses apenas para preservar os seus empregos, né? Então, é isso que eu vou falar agora. Então temos Colômbia, temos o Boric, né? Eu acho que é uma liderança importante, o Chile, né? Temos a Colômbia, temos a Bolívia, temos o Chile, temos o Fernandes e Cristina na Argentina. Quer dizer, a onda rosa que caracterizou o início do século XXI na América Latina, né, com a ascensão do Lula, da Dilma, da Bachelet no Chile, né, do Morales na Bolívia, né, do Rafael Correa no Equador, do Lugo no Paraguai, do Pepe Mujica e do Tabaré Vázquez no Uruguai. Quer dizer, toda essa onda rosa de uma centro-esquerda na América Latina refluiu em face da onda internacional reacionária. E agora a gente vê o começo de reversão desse processo. Se Lula vencer no Brasil, isso vai ter um peso imenso para a reversão em toda a região da América Latina das forças reacionárias. Qual que era a questão? Se bolsonarismo sobre... Bolsonarismo e Bolsonaro. O bolsonarismo, ele encontrou no Bolsonaro um elemento de organização, um grande guarda-chuva que deu organicidade a pequenas células, a pequenos grupos desorganizados, voluntaristas. Tem muito no bolsonarismo de voluntarismo. Bolsonarismo nunca conseguiu se organizar num partido político, porque não tem uma ideologia, um programa, não tem uma doutrina que possa unificar esses grupos muito heterogêneos, que não se unificariam em torno de uma bandeira só. Até o pessoal da UP, né, que eu louvo muito a luta do pessoal da UP, da Unidade Popular, mas convenhamos, não é um grupo de massas, não é um grupo com poder nacional, nem comandando governos, e conseguiu montar um partido político. O Bolsonaro, com tudo que ele tem, não conseguiu. Isso tem a ver com a incapacidade desses grupos muito heterogêneos e muito voluntaristas também, porque eles não são organizados institucionalmente em associações, em sindicatos, em movimentos. Mesmo quando a gente vê no passado os movimentos que deram guarida ao bolsonarismo futuramente, foram movimentos artificiais, como o MBL,
como vem para a rua, movimentos patrocinados pelos Estados Unidos, por corporações estadunidenses. Parece que eles se movimentam muito nessas coisas de rua com dinheiro público. Com dinheiro público, tirando isso, por exemplo, vou dar um exemplo de um colega meu, um antropólogo, que no congresso da Unbox, a nossa associação, apresentou agora, um tempo atrás, um mapa. Ele esquadrinhou todos os componentes dos 3 primeiros escalões do governo em todos os ministérios da Esplanada e montou um mapa. Então ele percebeu que a distribuição dos ministérios do Bolsonaro se deu por igreja, porque aconteceu no Brasil algo absolutamente inusitado. Nunca tinha acontecido nada parecido na nossa história, que foi uma união inesperada, por conta das circunstâncias, entre grupos judeus e grupos cristãos, uma união judaico-cristã, e entre os cristãos dos diversos grupos, por exemplo, protestantes com católicos que se antagonizavam, há pouco tempo atrás a gente via os protestantes chutando a Nossa Senhora da Aparecida. Hoje estão todos juntos, numa plataforma reacionária. Então esse colega ele foi mostrando que cada ministério tem uma igreja, que foi loteado por igrejas. Então, por exemplo, o Ministério da Fazenda está com os presbiterianos do Mackenzie. Aí depois o Ministério da Infraestrutura está com, acho que os batistas, e assim por diante. Ele mostrou um mapa. E o Ministério da Damares, das mulheres, junta tudo. Aí é uma Babel. É uma Babel. Eu sei que é uma loucura, eles nunca se juntaram. Por que se juntaram agora? Eles sacam as armas para eles mesmos. O cenário aqui na Paraíba a gente viu semana passada, um sacando a arma para o outro. É isso. Eles não têm organicidade, eles não têm unidade. Agora, o que os unificou? O governo, cargos demais, muitos cargos, muito dinheiro. Isso ajuda a articulá-los. E qual era o temor que esse colega que apresentou esse estudo apresentou? Ele falou: o meu temor é que, acabado o governo Bolsonaro, essa iniciativa que eles tiveram pela primeira vez de se reunir e perceberam que tem força, juntos eles têm forças. O meu medo é que, acabado o governo Bolsonaro, ou seja, sem o guarda-chuva dos cargos comissionados, do dinheiro do governo, da infraestrutura, eles continuem organizados. Agora, a maior parte, ele estava falando dos grupos religiosos. Aí ele estava falando, a perspectiva de crescimento da bancada religiosa, por conta dessa experiência de organicidade que o governo Bolsonaro proporcionou. Agora, os outros grupos articulados em torno do bolsonarismo, os grupos armamentistas, militaristas, ultra-neoliberais. Quando eu falo ultra-neoliberais, eu envolvo alguns setores neoliberais, alguns ultraliberais, outros ordoliberais, outros anarcocapitalistas. São grupos os mais variados dentro de uma miríade de grupos liberais radicais, que estão todos reunidos em torno do bolsonarismo, mas têm posições entre eles mesmo muito díspares. Uns seguem Hayek, outros seguem Mises, e os que seguem Hayek não querem saber do Mises. Um defende um mercado forte, um Estado forte para proteger o mercado, outros defendem um Estado mínimo, outros defendem a superação do Estado. Então é um balaio de gatos. Então eu acho que essa organicidade do governo Bolsonaro, uma vez desaparecendo, também tenderá a desagregar boa parcela desses movimentos que, como eu disse, são voluntaristas. Então a gente pega esses pit boys fortinhos do Whey Protein, muitos deles armados e tal, eles se organizam em células, eles não têm uma organicidade nacional, regional, política, eles não participam de instituições. Então o que os une é o governo Bolsonaro e os privilégios que ele promove. Sem o governo e sem esses privilégios, eu não tenho dúvida que haverá uma tendência de desagregação. Eles vão desaparecer num passe de mágica? Não. Mas é preciso a gente entender que há vários bolsonarismos. Os 30% de Bolsonaro na eleição não são aqueles aguerridos a Bolsonaro. São aqueles que não encontram alternativas em outra estratégia ou são beneficiados e favorecidos pelo Bolsonaro. Bolsonarismo raiz, aqueles que fechando o olho, não importa o que Bolsonaro faça ou se diga sobre ele, continuarão do lado do Bolsonaro, são apenas a parcela fascista do bolsonarismo. O bolsonarismo como um todo não é fascista, mas há uma parcela do bolsonarismo raiz, essa sim, 12, 13, 14% do eleitorado brasileiro que é fascista.
que defende violência contra negros, contra mulheres, contra LGBTs e assim, e toda a plataforma de intolerância. Agora, os outros 20% que compõem esse marco do bolsonarismo seria um bolsonarismo Nutella, que não tem encontrado na direita liberal alternativa e vem correndo para o bolsonarismo, e aqueles montes de células individuais ou particularistas, localistas, voluntaristas, que está todo mundo junto, mas quando cortar o elo que os liga, todo mundo volta para suas casas, volta para os seus bairros e perdem organicidade. Então acho que a gente vai ter que enfrentar não 30% como temos que enfrentar hoje, vamos ter que enfrentar 13%. O potencial eleitoral desse público não será o mesmo em 2026. Né? É porque tem o Bolsonaro arregimentando todo mundo e pagando todo mundo muito bem. Em 2026 não haverá a mesma condição. Então a gente estará em melhores condições de fazer a luta ideológica e de fazer uma disputa por correlação de forças. Por isso eu sou esperançoso, não sou otimista. Não sou otimista. Mas também não sou o cavaleiro do apocalipse. Eu vejo uma luz no fim do túnel, eu vejo esperança, eu vejo capacidade real de sobrepormos nossas forças no campo eleitoral e também no campo político e social ao bolsonarismo, mas acho que essa é uma tarefa de superação do bolsonarismo que não se extingue agora, com o fim de Bolsonaro na arena eleitoral. É uma tarefa que nós vamos carregar ainda por muitos anos e necessária de ser levada a cabo. Porque é independente de terem um potencial eleitoral relativamente restrito, são grupos histriônicos, violentos, ativos e mobilizados. Tem uma direção clara? Não. Tem lideranças claras? Não. Tem programa, tem partido, tem ideologia, tem doutrina, tem filosofia, tem teoria? Não. Mas são ativos nas redes sociais, nas ruas, tem capacidade de mobilização, coisa que a direita liberal nunca teve no Brasil. É a primeira direita que tem capacidade de mobilização de massas que nós temos que enfrentar desde a redemocratização. Por isso não vai ser tarefa fácil. Nosso desafio é muito grande, mas eu acho que temos meios, temos condições, estamos preparados para enfrentar esse desafio. Sou esperançoso e eu espero que a minha esperança se extravase para todos vocês, porque esses próximos dias, a esperança que eu acho que deve mover os nossos corações, nossas mentes. Eu acho que não existe nada mais importante nesse país nos próximos dias do que lutar para que Lula seja eleito da melhor forma possível, se possível, no primeiro turno. E é isso, gente. Vocês têm... 15 dias para lutar aí, buscar votos, conseguir eleger, mover